Em dias tão corridos como os nossos, quem dorme mais tem tempo sobrando, né? Ou é preguiçoso, ainda não acordou pra vida. No ritmo em que a gente tá, dormir bem se tornou luxo. Tem até ditado popular que não diz exatamente quando a pessoa tem que dormir, mas quando ela tem que levantar. Sim, Deus ajuda quem cedo madruga. Será? E se quem cedo madruga passar o dia inteiro com sono, cansado, com dor de cabeça? Sabe aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente mesmo? Ah, hoje é exceção, eu preciso fazer tal coisa agora. Isso não pode ficar pra depois. Eu tô morrendo de sono, mas só mais um pouco. Só dessa vez. Aí, quando a gente para pra analisar, no fundo a gente já consolidou esse comportamento e dormir menos do que deveria ou levar celular pra cama já se tornou realmente um hábito. Direto ao que interessa, o que muda na sua vida se você se acostuma a dormir mal? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e já estamos em março de 2021. Aliás, no dia 19 desse mês, se comemora mundialmente o sono, uma data para conscientizar as pessoas sobre o quanto é importante dormir legal. Agora, você já parou para pensar que talvez o que você sonha também mereça atenção? Será que as coisas que se passam na nossa cabeça enquanto a gente dorme têm algum significado? Podem, de alguma forma, prever o futuro? Será que dá para controlar como, o que ou com quem a gente sonha? Para falar sobre tudo isso e muito mais, o convidado dessa edição é o Dr. Rogério Gomes Beato. Entre outras atividades, ele é o mentor da residência de neurologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Sobre o tema dessa edição, eu e a equipe recebemos várias dúvidas pelo Instagram, pelo Twitter e no quadro Diz Aí, o Dr. Rogério vai tirar todas elas. Na descrição do episódio tem direitinho os minutos de cada momento desse podcast. Tá começando o episódio que abre a segunda temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. Dr. Rogério Gomes Beato, neurologista e médico do sono e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Doutor, obrigada pela sua participação, bem-vindo ao podcast. Bom dia e obrigado pelo convite. Tem gente que se sente bem dormindo 6 horas e há quem sinta que só funciona legal se dormir aí pelo menos 8 horas por dia, né? Qual que é a função do sono e por que esse tempo diário varia tanto de pessoa para pessoa? O tempo de sono necessário para cada indivíduo é determinado geneticamente. Daí as diferenças individuais. O mais importante é que a pessoa atenda às necessidades diárias de sono. Então, se ela tem necessidade de dormir 6 horas, que durma 6 horas e 8 horas, durma as 8 horas. É ruim quando tentamos estabelecer um padrão e colocar que todos devam dormir 8 horas. Isso é considerado uma média, mas tem pessoas que necessitam de 6 horas, da mesma maneira, algumas pessoas necessitam de 9 horas ou até 10 horas, por exemplo. O sono ele tem várias funções, desde favorecer os processos de conservação de energia do organismo, está relacionado ao nosso aprendizado, às nossas funções cognitivas, a nossa imunidade. Então, o nosso sistema imunológico funciona melhor quando dormimos bem. O nosso metabolismo também se altera quando dormimos mal ou dormimos pouco. Então, nós podemos, ao estar dormindo menos do que o necessário, alterar nosso metabolismo, no sentido, por exemplo, de favorecer o ganho de peso. E o organismo, ele interpreta a privação de sono que ocorre ao longo dos meses, então indivíduos que são cronicamente privados de sono, como um estresse crônico. Então é possível ocorrer até alterações hormonais associadas à privação de sono, quer dizer, a pessoa dorme menos do que ela necessita. Então, doutor, por exemplo, quem se preocupa muito com fazer uma academia, tá sempre tentando ter uma alimentação legal, cuida bastante dessa parte, né? Mas acaba dormindo mal. No fim das contas, pode estar prejudicando o próprio desempenho físico e até acumular quilos extras pelo simples fato de não estar dormindo bem. Exatamente. Nós sabemos que ganhar ou perder peso, a obesidade em si, ela é multifatorial, tem seu componente genético, então, hábitos de vida, então, tem vários fatores associados.
mas o dormir mal em determinadas pessoas, o dormir mal, quero dizer, o dormir pouco em determinadas pessoas, realmente vai dificultar aquela dieta ou aquele programa de exercícios físicos, obter, né, que haja uma obtenção melhor dos resultados. Existem também possibilidade de o ganho de massa muscular não ser tão adequado, ou até a pessoa que vai praticar esportes no final de semana, a pessoa que dorme mal, se o sono dela não é bom, ela pode ter um risco maior de lesões e lesões sérias. Então, existem profissionais que se dedicam hoje ao estudo do desempenho no esporte e o sono. Então, ele é fundamental também para esses atletas, por exemplo, de alto desempenho. Ser privado do sono de forma crônica, como o senhor disse. Algumas profissões, por exemplo, seguranças, policiais, quem trabalha pegando estrada, fazendo transporte, às vezes trabalham em escalas de 24 horas, trabalhando direto. Tem ali um intervalo que você pode tirar um descanso e tal, mas são dias da semana em que a sua rotina de sono é muito diferente dos outros dias em que você poderia dormir normalmente. Dormir dessa forma pode atrapalhar também a saúde da pessoa? Pode. É preciso diferenciar quando falamos de trabalhadores em turnos, sobretudo os de turno noturno, e indivíduos que podem ser privados de sono porque têm uma vida mais de excesso de trabalho, por exemplo, ou a pessoa que estuda e trabalha, e mesmo que ela não trabalhe à noite ou durante a madrugada, a pessoa ela pode precisar dormir menos, por exemplo, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, ela dorme menos do que ela necessita, por exemplo, de 1 às 5 da manhã, de 1 às 6 da manhã. Isso tem acontecido com uma frequência. Isso é considerado uma privação de sono. Agora, quando falamos, né, você deu exemplo de trabalhadores de várias profissões que trabalham em turnos. Bom, primeiro que trabalhar 24 horas ininterruptamente não é aconselhável. Existe uma chance dos trabalhadores em turnos cometerem erros por estarem trabalhando por períodos extensos. Isso varia, né? Você deu o exemplo de alguns profissionais, mas isso pode ocorrer também na área da saúde, seja com enfermeiros, sejam os profissionais médicos. Então, isso pode acontecer da pessoa não ter o mesmo desempenho por esse excesso de trabalho, esse período extenso em que a pessoa se mantém em vigília. O ideal é trabalhar em turnos de 12 horas e haver uma folga, um descanso após essas 12 horas, porque quanto mais tempo permanecemos em vigília, por exemplo, 18 horas, 20 horas, ininterruptamente, o nosso sistema nervoso ele vai responder aos estímulos ou vai reagir aos estímulos como se o indivíduo tivesse com algum grau de alcoolemia, como se ele tivesse ingerido bebidas alcoólicas. Então, existem trabalhos demonstrando isso. Agora, o outro aspecto, complementando aí a sua pergunta, é essas pessoas que dormem, por exemplo, um trabalhador noturno, ele precisaria se recuperar dormindo melhor os outros dias da semana para tentar compensar, né, ou ter folgas depois deste período de trabalho. Muitas vezes as escalas elas alternam. Alguns dias são o dia, o turno de trabalho, alguns dias à noite, outros dias durante a madrugada. Essa alternância dos turnos de trabalho, elas podem, a médio e longo prazo, causar problemas na saúde. Então, o ideal é que a pessoa, depois de trabalhar, ela tenha um descanso e que ela consiga dormir e recuperar um pouco dessa noite perdida, digamos assim. Existe um transtorno que nós chamamos, né, transtorno do trabalhador em turnos, né, um transtorno do sono, que é considerado um transtorno de ritmo circadiano. Porque quando a pessoa trabalha em turnos, o que pode acontecer? Tem pessoas que vão nas outras noites dormir bem, mas tem pessoas que não conseguem dormir também nas outras noites, e mesmo durante o dia, no dia que se segue a noite na qual a pessoa trabalhou, a pessoa não consegue dormir, ela não consegue descansar, porque o ritmo dela, né, ela tem obrigações. Nós estamos durante o dia, então dormir de dia é mais difícil que dormir à noite. E ela tem as obrigações familiares, as obrigações sociais. Então, muitas vezes, não há uma recuperação desse sono na noite que foi perdida. Isso a longo prazo pode repercutir, por exemplo, em termos de ganho de peso, descontrole metabólico, tendência à elevação da glicemia, da pressão arterial
e até o aparecimento de queixas cognitivas. Então, isso é importante de ser levado em conta. E quando o senhor diz dormir bem, não é apenas sobre a quantidade de horas, certo? O que é dormir bem? Qual é uma boa definição? Dormir durante o dia, dormir durante a noite, faz diferença? Tem 2 parâmetros a serem considerados: o tempo de sono e a qualidade do sono. Então, o tempo de sono, a pessoa deve buscar dormir aquele período de horas em que ela se sinta bem, né? Que seja o necessário para que ela fique bem no dia seguinte. Agora, não adianta apenas dormir o número de horas. Algumas pessoas têm um sono que é fragmentado. Apesar do número de horas ser adequado, a pessoa tem vários despertares ao longo da noite. E isso precisaria ser compreendido, né, nesse indivíduo que acorda várias vezes, o porquê de acordar várias vezes. Ele pode estar com algum problema clínico que leve a esses despertares e, consequentemente, prejudicando a qualidade do sono. Tem indivíduos que têm um sono mais superficial, mais instável e têm a sensação de que dormiram mal, mesmo que o número de horas seja adequado. Então, alguns indivíduos se queixam que o seu sono não é reparador, não é restaurador. Pessoas ansiosas, têm preocupação excessiva, às vezes elas têm a sensação de que o sono não foi satisfatório. Existem também evidências de que preocupações excessivas relacionadas, por exemplo, ao trabalho que será realizado no dia seguinte, quando o indivíduo vai dormir, e ele pensa bastante ou fica refletindo sobre as atividades antes de dormir. Às vezes a pessoa já prevê que as atividades serão estressantes, algumas reuniões serão desgastantes, ele terá um excesso de trabalho no dia seguinte. O pensar sobre as atividades do dia seguinte pode gerar estresse e pode dificultar que a pessoa tenha uma boa noite de sono. Então existem vários trabalhos em alguns países assim da Escandinávia, sobretudo a Suécia, mostrando essa preocupação com o trabalho, geração de estresse e comprometimento da qualidade do sono. É claro que não é só relação ao trabalho, várias preocupações, por exemplo, ou um estado de ansiedade mesmo que a pessoa durma, o sono pode não ser restaurador. Agora, problemas intrínsecos ao sono, como, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, pode fazer com que a pessoa, né, por causa das pausas respiratórias, haja uma fragmentação do sono. A pessoa apresente vários despertares, mesmo que ela não se lembre de todos eles. Muitas vezes acontece da pessoa não lembrar que ela acordou várias vezes. E a pessoa, apesar de ter dormido um tempo de sono bom, a qualidade não foi boa. Então, essa queixa da qualidade do sono, ela também é muito importante e deve ser investigada quando os indivíduos relatam que não estão dormindo bem, que a qualidade do seu sono não é boa, apesar do tempo do sono ser adequado. Essa apneia obstrutiva do sono que o senhor mencionou é justamente o que o senhor disse, né? As pausas. Quando a pessoa para de respirar durante o sono e não percebe, isso só pode ser constatado com os devidos exames. Doutor, a gente sabe que cada vez mais o brasileiro dorme menos, né? Em 2018, a média era de 6,6 horas por dia e os dados mais recentes da Associação Brasileira do Sono mostram que essa média caiu para 6,4, sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que as pessoas durmam aí de 7 a 9 horas por dia. Mas no começo do podcast, a gente já disse que cada pessoa tem o seu tempo necessário diário, aí cada um tem que ver como funciona melhor para si. Eu só queria complementar o que você disse. A recomendação de dormir 7 a 9 horas, isso é de uma forma geral para os adultos de 18 a 60 anos. Abaixo de 18 anos, é preciso entender que adolescentes e crianças têm necessidades maiores de sono. E os idosos também. O sono de um indivíduo idoso merece ser considerado assim, com muito cuidado, porque tem várias possibilidades que um profissional precisaria entender, que às vezes o indivíduo se queixa, o indivíduo idoso se queixa de perda de sono, e às vezes é só uma alteração, ele está dormindo um pouquinho menos e sem repercussão. Diferenciar isso da insônia, de um sono fragmentado, de um problema maior, né, de um problema real. Perfeito, doutor. Agora, além das preocupações pessoais que todo mundo tem, a gente está, nesse momento, primeira semana de março de 2021, numa pandemia, segundo ano já, e num dos piores momentos dela, né? Apesar disso, dá para dormir melhor?
Tem alguma coisa de prático que qualquer um consiga fazer para ter uma melhor qualidade de sono? Esse é um dos grandes desafios nossos, não só nossos brasileiros, mas o desafio da população como um todo no mundo. Estamos tendendo a ficar mais confinados, com excesso de atividade online, trabalhando horas e horas, assim, nossa jornada de trabalho se tornou mais extensa, estamos nos adaptando a essa nova realidade, ao uso das plataformas, né? Então, existem semanas em que você trabalha em 4, 5, 6 plataformas diferentes, e para cada uma, algumas são muito simples, outras não tão simples, e você precisa aprender a lidar com cada uma delas. Então, isso em determinado momento, para quem está começando, pode ser desgastante, estressante, e a pessoa acaba gastando muito tempo no trabalho, né? Então, essas longas jornadas de trabalho, acaba que a pessoa trabalha até mais tarde, ela está em casa, ela aproveita o tempo para trabalhar até mais tarde, diferentemente do que ocorria antes da pandemia. Se a pessoa estava no trabalho presencial, depois desse trabalho presencial, ela retornaria à sua casa ou iria a algum outro tipo de atividade. O fato de estarmos em casa significa que estamos hiperestimulados nas mídias sociais, no trabalho, muitas vezes realizando atividades online, mais de uma ao mesmo tempo. Então, ao mesmo que você está participando de uma reunião, você está respondendo porque tem algumas demandas imediatas e você está respondendo ao WhatsApp. Isso traz realmente um estresse, uma fadiga a mais, e aí acaba que isso pode ter uma repercussão no nosso estado e a gente acaba dormindo mal. Isso quer dizer, aí é uma experiência de trabalhar em excesso, de estar em fadiga e isso repercutir no sono noturno. É importante lembrar também que o excesso de estímulos visuais, se estendemos o nosso horário de trabalho para a noite, normalmente você poderia já estar se divertindo, fazendo alguma atividade, né, praticando alguma atividade física ou alguma atividade relaxante. Não, você está concentrado. Muitas pessoas não utilizam, existem recursos para o excesso de luz ou de iluminação das telas dos aparelhos eletrônicos. Esse excesso de iluminação, né, muitas pessoas não utilizam filtros, por exemplo. Mas esse excesso de iluminação, ele pode inibir a liberação de melatonina, atrasar a nossa fase de sono, sem falar que existe sempre, na medida em que estamos conectados, existe um envolvimento emocional. Nós vamos ficar ainda envolvidos com o trabalho ou com algum tipo de discussão, mesmo depois que encerramos nossas atividades. Então, se normalmente a gente recomendaria que a pessoa parasse de usar as mídias sociais, os aparelhos eletrônicos às 20 horas, por exemplo, as pessoas estão ficando até mais tarde, que a gente recomendaria mais cedo para dar um tempo para a pessoa realmente se desligar todo aquele processo. Então, a pessoa deve buscar reduzir ou parar, interromper as atividades com os eletrônicos. Quanto mais tempo, melhor. Interromper as atividades com os aparelhos eletrônicos antes do horário de dormir. É uma recomendação. A outra é o que a gente está lendo, o que a gente está vendo. Algumas notícias, às vezes, são bem desgastantes e muitos pacientes, né, muitos indivíduos relatam que depois de assistir algumas notícias, a pessoa trabalhou e não viu muito o que se passou no nosso meio, né, seja no país, no estado ou mesmo no mundo. Elas vão assistir essas notícias antes de dormir. Essa notícia pode impactar também no sono. Então, é muito interessante que alguns pacientes, eles estão relatando que na medida em que eles começaram a assistir as notícias pela manhã, então eles já tiveram uma boa noite de sono. E assistem pela manhã, eles se sentem melhores. E tentar conciliar uma prática alimentar saudável, não alimentar muito antes de dormir, que é um conselho também, né? É uma sugestão. A atividade física, algumas horas antes de dormir, mas não imediatamente antes, porque pode ter um efeito negativo. Nós estamos falando aqui de medidas de higiene do sono, né? Então, tomar um banho quente aproximadamente 90 minutos antes do horário de dormir. Tentar praticar alguma atividade que seja relaxante para o indivíduo. Então, seja escutar música, porque se a gente usa muito a visão durante o dia, porque estamos conectados, estamos lendo, né? Então, ficamos super estimulados do ponto de vista visual. Então, talvez utilizar uma outra via sensorial para o nosso relaxamento, por exemplo, a música. É possível, sim, dormir melhor na pandemia, mas isso vai exigir que o indivíduo mude um pouco seu comportamento. Então, vai exigir um pouco de esforço, de mudanças de hábito, para que ele possa dormir melhor.
Excelente, professor. E já que é do nosso interesse, né, quem é que não quer ter saúde no curto, mas no longo prazo também, funcionar bem durante o dia, saber que vai envelhecer melhor? Cada um precisa dar um jeito de conseguir cuidar bem de si, né? Tem coisas que não dá para terceirizar, depende da nossa organização e do estilo de vida que a gente abraça. Agora, um ponto muito importante no qual o senhor tocou sobre luz azul, e é algo tão básico, né? Muitas vezes a gente não se atenta a isso, e eu recebi uma dica que vale a pena ser testada pelo pessoal que está ouvindo a gente. No caso de ainda não terem um filtro de luz para, nesse caso, celular, a dica foi da Lara Rios. Ela explica que tem como escolher a cor do filtro e você consegue reduzir bem a iluminação do aparelho, porque normalmente tem aquele mínimo, né? Mas à noite, às vezes, ainda, mesmo aquele mínimo, acaba incomodando. Quem quiser testar, o nome é iBlue ou iBlue. Está disponível no Google Play, pesa só 0,2 megabytes e é gratuito. Para os usuários de iPhone, se não tiver essa opção, com certeza tem alguma coisa similar, leve também e gratuita. Para PC ou notebook, eu dei um Google aqui e apareceram trocentos links com programinhas para regular a luz da tela do computador. Então, faz a sua pesquisa, checa a fonte, saiba quem são os desenvolvedores, que permissões o app solicita, porque a segurança dos nossos dados também é muito importante. Essas dicas são para os nossos ouvintes, mas são para mim também, porque no computador, por exemplo, eu passo muito tempo, acho que todo mundo, né? E eu ainda não tenho um filtro de luz azul e muito provavelmente depois dessa conversa eu terei. Agora, doutor, mudando um pouco de assunto, porque até aqui a gente falou de sono, né? Agora eu queria perguntar sobre sonhos. 2021 acabou de começar, mas a gente já está no terceiro mês do ano. Apesar dos problemas, todo mundo quer ter um bom ano, quer ter a melhor qualidade de vida que for possível ao longo desse ciclo de 12 meses, né? E sonhar, no sentido poético, a gente precisa sonhar para continuar vivo, para mais do que subsistir. Agora, no sentido literal, tem alguma função? Por que ou para que a gente sonha? Essa é uma pergunta ainda sem uma resposta definida, né? É muito interessante o papel dos sonhos, assim, se estudarmos a história da humanidade. Tem relatos de sonhos, mais ou menos, há 3.000 anos, na época da civilização da Mesopotâmia, é onde é o Iraque hoje. Existiam algumas crenças de interpretação dos sonhos, que os sonhos estariam sempre trazendo mensagens. Isso passa pela Mesopotâmia, passa pelo Egito, passa pelos hebreus, né? E pela civilização cristã também. O sonho, nesse aspecto, ele traz mensagens divinas. Existe todo um lado com relação a isso. Depois vem todo um aspecto dos sonhos relacionados, isso já mais atual, né? Os sonhos como manifestações do nosso inconsciente, por exemplo, como manifestações da nossa psique. Depois vem em 1953, foi descrito o sono REM. E é muito importante porque a atividade onírica ou atividade de sonhos, como nós conhecemos, ela ocorre principalmente no sono REM. Hoje se sabe que temos atividade mental e atividade cognitiva em todas as fases do sono não REM e sono REM. Mas os sonhos, como conhecemos, como sucessão de imagens de uma narrativa, esse sonho ele ocorre principalmente no sono REM. A descoberta do sono REM veio trazer, né, essa hipótese, quer dizer, você tem estímulos de determinados grupos celulares cerebrais, esse estímulo, esse funcionamento dessas células em determinada parte do sono que produziriam os sonhos. Isso, em princípio, foi aceito, mas começou a ser contestado, porque sonhos repetidos, a ligação dos sonhos com atividades ao longo do dia, com atividades às vezes traumáticas. Então, existe hoje assim, uma tentativa de unir um pouco essa visão da neurociência em relação aos sonhos, e essa visão, não vamos falar propriamente psicanalítica ou freudiana, mas essa visão de que os sonhos eles têm um papel, por exemplo, no processamento das nossas memórias emocionais, das informações que recebemos e que tem uma carga emocional. Isso é muito importante porque, como né, esse sonho que nós falamos, ocorrendo principalmente da forma como conhecemos no sono REM, uma das funções do sono REM seria o processamento de memórias emocionais. Essa pode ser uma das funções dos sonhos.
Agora, por outro lado, existem elementos não explicados. Por exemplo, nós misturamos muitas vezes algo que vimos, mesmo que de conteúdo neutro, ao longo do dia, a um filme ao qual assistimos, a uma série, junto com outros elementos ou criações mentais. Então, a função como um todo, ela não é bem determinada ainda, mas a ideia de hoje é buscar um modelo que concilie o funcionamento psíquico, o funcionamento cognitivo, e aí a gente está falando de emoções, de sentimentos, isso ocorrendo durante as fases do sono, mas ocorrendo também durante o sono REM e durante os sonhos, junto com a visão neurocientífica, né, a visão da neurociência, né, porque tenta se estudar quais, né, existem vários trabalhos de neuroimagem funcional mostrando áreas mais ou menos ativadas durante as fases em que o indivíduo sonha. Então, qual é a função? A gente não tem isso bem determinado, existem apenas hipóteses. Então, a gente falou um pouco dessa história, porque do que se acreditava, hoje se ainda acredita um pouco, mas a ciência tem buscado, a neurociência tem buscado entender o sentido dos sonhos. Agora, a explicação neurocientífica pura, ela também deixa a desejar. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a gente sonha com o que gostaria de ter, e não é aquele sonho abstrato, não, nós estamos falando do sonho literal, né? Algo que nos incomoda. Então, se a gente muitas vezes dormimos preocupados com alguma situação, a gente sonha com essa situação também. Está fazendo parte aí do nosso funcionamento cognitivo, né, os sonhos. Só que não se entende ainda, né, essa mistura que ocorre, mistura no sentido de elementos que ocorreram com esses elementos que são fantasiosos, que não ocorreram. Tem várias teorias aí para buscar explicar os sonhos. Agora, o que é importante mencionar é que nenhuma delas assim, explicaria tudo. Não dá para falar, isso é só uma mensagem que eu recebi, uma previsão do futuro, ou algo simplesmente um funcionamento de determinados grupos de células. Na realidade, parece ser um fenômeno muito mais complexo, sobretudo porque existem vários tipos de sonhos. Ficaria difícil, né? Existem então os sonhos mais neutros, os sonhos com conteúdo misturado, os sonhos com conteúdo negativo, e até aqueles sonhos mesmo que algumas vezes se concretizam depois e que ficariam tidos como previsões. Então, tudo isso já foi descrito, mas nós não temos uma explicação homogênea para todos esses fenômenos. Pois é, e todo mundo tem essa dúvida, né? A gente acaba que não fala mais sobre o que sonha, enquanto no passado, como o senhor mesmo fez uma breve descrição de como os sonhos eram utilizados, interpretados, muitas vezes determinantes, né? Já funcionaram diversas vezes como oráculos mesmo. Guerras aconteceram ou deixaram de acontecer porque alguém sonhou e tomou uma decisão baseada nisso. Hoje, a gente realmente não fala sobre o que sonhou. Se lembrar, não sei, vai pra mesa com o pai, com a mãe, com o amigo, com o namorado, com a esposa. Os sonhos têm alguma coisa para contar pra gente? A gente deveria pelo menos falar mais sobre eles? O que acontece? Sonhos recorrentes, isso é algo importante. Você poderia falar, isso é uma previsão de algo, isso aí é mais complicado de afirmarmos. Mas se sonhamos com algum assunto recorrente, com um tema recorrente, esse tema deve ser importante para nós, na nossa vida, e ele é importante para a nossa psique. Então, falar sobre ele, refletir sobre ele, é interessante, é importante, sim. De lembrar ou não depende do caráter dos sonhos. Então, vários fatores assim, que fazem lembrar ou não. Se pensarmos que temos aí sonhos ao longo da noite, então, se pensarmos o sono em fases, e o sono REM, ele começa algum tempo depois do início do sono, o sono REM começa e os sonhos podem começar ali. Mas, muitas vezes, esse período de sono REM tem uma curta duração, a pessoa vai ter outros períodos de sono REM nos quais ela vai sonhar novamente. Então, vai se lembrar. O que costuma acontecer é quando você acorda e você tem uma atividade cognitiva naquele momento, você se lembra dessa atividade cognitiva. Se você está sonhando, então você vai se lembrar do conteúdo desses sonhos. Então, se você acordar no meio da noite de um sonho, isso pode acontecer mais cedo ou acontecer no nosso horário habitual de acordar ao início da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, por exemplo, e você vai se lembrar desses sonhos. Então, tem a ver com esse despertar, de você já ir para a vigília direto. Porque se você acorda, se sonhou e você não é um sonho de conteúdo neutro, você dormiu novamente, você sonhou outras vezes. Então, a gente não consegue lembrar de todas as vezes que sonhou. Agora, por outro lado, se um conteúdo negativo, conteúdos positivos ou negativos,
tendemos a lembrar deles. Os sonhos neutros, a tendência a esquecer. Então, todo mundo se lembra de um pesadelo que teve, né? Então, é difícil esquecer, né, dos pesadelos. Muitas vezes acordamos, eu acho que estamos num ritmo de vida tão veloz, e muitas vezes não sobra realmente tempo para falar, para pensarmos como é que foi nossa noite. Se a gente sente um pouco de cansaço, reclamamos. Mas sobre o que sonhamos, ou como nossa atividade mental fica quando dormimos, muitas vezes a gente não nos preocupamos quanto a isso. Seria importante poder falar, mas na realidade, pensando aí no nosso ritmo tão estressante, não nos preocupamos com o conteúdo dos sonhos. Mas valeria a pena pensar assim, repetindo, né? Se existe algum conteúdo que me incomoda e que é recorrente, vale a pena falar sobre ele. Ainda sobre sonhos, muitas vezes parece que a gente está só observando, né? O sonho é nosso, mas a gente não consegue determinar o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem a gente quer que apareça, quem a gente não quer que apareça. Dá para controlar o que a gente sonha? Essa é uma pergunta interessante e algo que tem sido... Nós não temos ainda uma resposta definitiva a essa questão sua. Esses sonhos, né, no qual a pessoa tem plena consciência do que está sonhando, do que se passa, são sonhos lúcidos. Existe uma tentativa de que a pessoa se afaste desse, consiga ter outro olhar e ela sofrer menos se o sonho tiver o conteúdo negativo. Isso tenta se fazer, por exemplo, com o objetivo de controlar o conteúdo dos sonhos, no tratamento, né, do transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa sonha repetidamente com um evento traumático. Então, se ela consegue controlar o conteúdo dos sonhos, isso faria parte do tratamento. Mas isso ainda é algo que precisa ser melhor estudado. Mas existem profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos do sono que tentam trabalhar com a modificação, né, ou um controle do conteúdo dos sonhos. Mas isso ainda não está bem determinado. Mas é uma tentativa de melhorar um pouco, por exemplo, quando a pessoa tem pesadelos recorrentes. Eu acho que essa seria uma indicação maior. São sonhos desagradáveis que se repetem. Então, se você consegue mudar o conteúdo e passa a ser mais neutro, um conteúdo positivo, isso traz benefícios. Porque muitas pessoas, elas acordam, se elas têm pesadelos recorrentes ao longo dos dias e mesmo ao longo de uma noite, algumas pessoas preferem ficar acordadas a voltar a dormir por causa desse conteúdo do sonho tão negativo. Então, se você consegue mudar esse conteúdo, seria ótimo. Como terapia mesmo, como uma forma de tratamento. Mas isso ainda não é, isso tem sido tentado, existem profissionais trabalhando, né, neste momento e estudando essas possibilidades, tentando fazer esse tipo de intervenção. Mas isso pode dar resultado ou não. Algo que se recomende, vamos ali, façamos a terapia e você agora você não sonha mais com esse assunto. Não é algo tão simples assim. Mas existe uma tentativa desse controle, ou de pelo menos, se não falarmos de controle, de uma mudança do conteúdo dos sonhos. Então isso tem sido estudado nos dias de hoje. Que interessante, é algo que está em andamento ainda, mas pelo que eu entendi, é algo treinável. Talvez aos poucos a pessoa consiga passar por esse processo e interferir nos próprios sonhos. Exatamente, é o que se busca. Tem um protocolo definido, mas os terapeutas estão treinando, buscando aí uma alternativa e buscando realmente que seja um método eficaz e que possa ajudar mais pessoas. É porque como funciona para uns e não funciona para outros, temos ainda bastante, assim, muitas dúvidas, né? Temos mais dúvidas do que certezas, mas nós estamos no caminho de realizar esses estudos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de sono das pessoas, né? E de sonhos também, né? Por que não? Excelente, professor. Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo bem interessante aqui, mas antes de fechar essa nossa conversa, eu vou chamar o quadro em que as dúvidas dos ouvintes são prontamente respondidas. Tá pensando o quê? What? Diz aí, diz aí, diz aí. Muita gente perguntou sobre o significado dos sonhos, se eles têm relação com o que acontece enquanto estamos acordados. Existe comprovação científica sobre o que eles podem significar? O perfil @ryan.magalhães pergunta se existe alguma relação entre os sonhos e a intuição, dita como cálculos do subconsciente.
Na maior parte das vezes, os sonhos são sem significado e ocorrem com uma mistura de fatos do cotidiano. Por outro lado, existem pessoas que relatam que resolveram seus problemas ou tiveram a solução de um determinado problema durante o sonho. Então, como se fosse uma intuição. Mas uma prova científica a respeito desse papel de intuição do sonho ainda não temos. @Valdo_Malfrisson. Problemas de visão podem interferir no sono? Sim, podem, sobretudo aqueles problemas de visão que impedem que a luz chegue até a retina, ou problemas de visão na retina. Nós temos receptores na retina que enviam mensagens, quando a luz chega até a retina, enviam mensagens que se trata de dia, então ajuda o nosso despertar. Então, se a pessoa tem uma dificuldade, ou melhor, um problema de visão que impede que a luz chegue até a retina, pode haver uma alteração do ritmo circadiano. Isso ocorre, por exemplo, naqueles indivíduos que são cegos de nascença. No Instagram, o perfil @mil_sully pergunta: por que quando dormimos 6 horas por dia, acordamos super animados e quando dormimos 8 horas, o corpo fica cansado? Nós temos uma necessidade de dormir, que na média das pessoas é próximo de 8 horas, algumas pessoas necessitam dormir 6 horas. Quando alguém diz que dorme 6 horas e acorda melhor do que quando dorme 8 horas, temos de olhar se na noite que a pessoa dormiu 8 horas, nas noites anteriores ela estava privada de sono, então no momento que ela acordou ela estava em sono profundo, e o que pode acontecer é quando a pessoa dorme 6 horas e acorda bem, é que ela acorda em um sono mais superficial, e aí ela acorda melhor. Pessoas que têm muito sonho perturbador ou sonhos violentos. O pessoal está perguntando se significa alguma coisa. Na avaliação desses casos, é importante saber se o conteúdo desses sonhos pode estar associado a um trauma emocional ou a um trauma físico vivenciado pelo indivíduo. Muitas vezes não se chega a essa conclusão e os pesadelos que um determinado indivíduo apresenta podem não ter uma explicação. @AnaRDGS. Sonhar com muito detalhamento, cor, som, cheiro. É normal? Então, cheiros ou outras características significativas pode ser considerado uma variação do normal. Isso não é muito comum, mas pode ocorrer. Não significa necessariamente que se trata de uma doença. Pessoas perguntando muito por que eu nunca lembro do que sonhei. No Twitter, o Jonathan Dias pergunta: por que a gente esquece tão rápido? É comum não nos lembrarmos do que sonhamos. Em geral, nós lembramos de sonhos que têm um conteúdo negativo, por exemplo, no caso dos pesadelos, ou que têm um conteúdo positivo. Os sonhos neutros, sem uma significação importante para a pessoa, são rapidamente esquecidos. Nós sonhamos várias vezes ao longo da noite e a tendência é de que quanto mais tempo faz do que sonhamos, lembrar do primeiro sonho no meio da noite é mais difícil do que lembrar do sonho quando acordamos, No momento em que acordamos, se estávamos sonhando, obviamente vamos nos lembrar mais deste sonho. Pelo Instagram da UFO, o perfil @PaulaEide diz: quando se sonha algo que você não consegue diferir sonho de realidade e lembra de tudo, o que significa? Para responder essa questão, é importante sabermos o que a pessoa está perguntando. Por exemplo, durante o momento que estamos acordados, não fazer diferença de sonho de realidade, então isso pode sim se tratar de uma doença, de um problema que necessita de avaliação médica. Por outro lado, existem pessoas que, enquanto sonham, têm a sensação de realidade e clara percepção de que estão sonhando. Aí trata-se de sonhos vívidos, que é um fenômeno também, não é comum, mas que não está associado a doenças. @Kimberly.dmf. Sonhar várias vezes com uma pessoa conhecida que você não tem contato é sinal de alguma coisa? E o perfil @Luiz_MG. É possível sonhar com uma pessoa que você não conhece ou nunca viu na vida?
Sonhar várias vezes com uma pessoa conhecida com a qual nós não mantemos contato não necessariamente é problema, é apenas uma variação do conteúdo dos sonhos. Então nós sonhamos com alguém que vimos, sonhamos com vizinhos, com programas de televisão, sem que isso tenha um significado para a vida da pessoa. Com alguém que você nunca viu na vida ou que você não conhece, é um fenômeno extremamente comum. Não tem nada de anormal nesse processo. As explicações variam, não temos ainda uma explicação definitiva, uma comprovação científica de por que isso ocorre. Existem explicações desde pessoas que acreditam nos aspectos aí mais místicos, espirituais, ou aquelas pessoas que acreditam também que os sonhos são manifestações do nosso inconsciente e que aí você pode sonhar então com pessoas que você não conhece ou que pessoas que virão, ou que você deseja que possam te ajudar ou que virão a te ajudar. Mas não existe ainda uma explicação para o fenômeno. O Caio Coutinho pergunta no nosso perfil do Twitter: fazer exercício físico à noite pode atrapalhar o sono? Pode sim atrapalhar o sono. Em algumas pessoas existe uma excitação associada ao exercício físico. O indivíduo torna-se tão alerta, tão desperto, que ele vai ter dificuldades para iniciar o sono. Por outro lado, existem pessoas que mesmo fazendo exercício à noite conseguem dormir bem, porque elas obtêm um nível de relaxamento tal que conseguem, mesmo fazendo exercício à noite, voltar para casa e dormir bem. Então isso é variável, cada pessoa precisa identificar se o exercício pode ajudar ou atrapalhar o seu sono. E olha que interessante, doutor Rogério, a gente falou sobre sonho lúcido, né? E o perfil @c_dib diz: tenho total consciência de que estou sonhando e manipulo os meus sonhos. Normal? É um fenômeno bem descrito, apesar de incomum, para o qual ainda não temos uma explicação. Por outro lado, ele não necessariamente indica que o indivíduo apresente algum tipo de doença. Muita gente perguntou sobre a paralisia do sono. Ela é normal? No Twitter, o João Marcelo perguntou: o que é e como acontece? A paralisia do sono é um fenômeno frequente na população. Trata-se de uma dificuldade para movimentar os membros, os músculos do corpo, imediatamente após o despertar. Quando ela demora mais tempo, por exemplo, 1 minuto ou mais, ela pode trazer sentimentos de angústia naquele instante. Mas não é um fenômeno normal, é um fenômeno comum, mas não é um fenômeno normal. No Instagram, @Rosimeire_Olive, acordo toda noite às 4 e não consigo dormir mais. Isso é normal? Não é considerado normal. Pode se tratar de uma insônia com componente de despertar precoce e necessita de uma avaliação para entender o que está acontecendo, levando a esse despertar às 4 horas da manhã. @Fred Buiati. Existe algo que posso fazer para acordar menos durante a noite? Acordo por volta de 5 vezes. Algumas pessoas apresentam um sono fragmentado, isto é, elas acordam várias vezes durante a noite. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou mais vezes durante a noite. Então, é importante buscar entender o porquê do indivíduo acordar tantas vezes à noite. Pode ser, por exemplo, porque indivíduos ansiosos, pode ser, por exemplo, que o indivíduo que sente dor e a dor o acorda. Pode ser, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono que faz com que o indivíduo acorde várias vezes. Então, é preciso entender se o indivíduo apresenta alguma comorbidade clínica, alguma comorbidade neurológica ou psiquiátrica que faz com que ele acorde várias vezes. Então, é importante que o indivíduo seja avaliado para que se possa compreender o que está acontecendo com ele. E a @BorgesCharol_, como faço para dormir sem precisar de remédios? Tenho insônia e sono muito leve. As pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono ou que conseguem dormir apenas com o uso de medicamentos, então no caso aí estamos falando de uma insônia inicial,
Então, é preciso que essa pessoa seja avaliada por um especialista que entenda de sono e que se compreenda o que se passa antes do indivíduo dormir que impede que ele durma. Precisa de uma avaliação mais completa, bem ampla, para se entender o que acontece com ele, desde quando que a dificuldade para dormir começou e todos os fatores que podem dificultar o início do sono. O perfil @sheimel pergunta: eu falo enquanto durmo, mesmo quando não estou cansada ao dormir. Preciso ir ao neuro? É um fenômeno comum, é também chamado de sonilóquio e é comum em várias pessoas. Então, faz parte de um quadro que nós chamamos de parassonias, mas que não reflete quando ocorre isoladamente uma doença. E para fechar o Diz Aí dessa edição, a Natália Pérez, lá no nosso perfil do Twitter, perguntou qual a explicação para quando estamos dormindo e acordamos assustados, parecendo que estamos caindo, mesmo não tendo pesadelo. A sensação de cair quando estamos iniciando o sono é o que nós chamamos de espasmo hípnico, ou espasmo do sono, ou ainda sobressalto do sono. Então, o que ocorre é que o indivíduo inicia o sono, ele tem uma contração muscular, que nós chamamos de espasmo, e essa contração muscular vem acompanhada, muitas vezes, de alucinações visuais. É um fenômeno comum, cuja explicação ainda não está estabelecida. Existem várias teorias a respeito, mas nenhuma delas foi comprovada. Em geral, não é necessário nenhum tipo de tratamento, tende a diminuir com o envelhecimento e que quando ocorre de uma maneira repetida, quando causa algum transtorno ao indivíduo, dificultando até que ele durma em sequência ou que ele continue a dormir em sequência, aí neste caso pode ser necessária uma investigação, mas em geral trata-se de um fenômeno comum e que não traz malefícios para o indivíduo. Para a gente fechar esse bate-papo, doutor Rogério, para quem está interessado no tema, quer se aprofundar, gostou do que a gente discutiu ou até gostaria de saber mais sobre pontos que a gente nem tocou tão detalhadamente, né, como as fases do sono, o senhor tem dicas para dar? Bom, existem vários, em termos de livros, para pessoa que quer se aprofundar, algum profissional fala, eu gostaria de ler uma leitura científica. Existe desde a literatura científica, seja com milhares de artigos aí publicados anualmente. Agora você fala assim, mas eu não sou da área, gostaria de entender um pouco mais. Então, existem vídeos, existe um espaço na Associação Brasileira do Sono para que as pessoas possam ler sobre os determinados assuntos. E tem a Fundação Nacional do Sono, é uma fundação americana. E, por exemplo, isso que você disse é National Sleep Foundation. E tem gráficos, eles mostram o que tem de atualidade sobre o sono. E não é apenas para os profissionais da área. Ela pode ser acessada, isso que você falou, sobre as horas do sono, das necessidades, não de 7 a 9 horas. O que acontece? Eles têm lá um gráfico que é acessível a todo mundo, mostrando as horas, as variações de tempo de sono indicado para cada faixa etária. Isso é acessível para todo mundo. E também nós temos palestras, nós temos textos no site da Associação Brasileira do Sono, que nós chamamos de ABS, que é acessível ao público leigo. Então é importante que as pessoas busquem uma informação de qualidade, porque também existem as informações online, muitas vezes elas não são as mais adequadas. É importante acessar fontes seguras, fidedignas, no que se refere ao sono. Isso de uma maneira geral, né? Existem muitas ideias errôneas que são divulgadas. As pessoas que forem buscar esse tipo de informação, que busquem, seja da Fundação Nacional do Sono, né? Está em inglês esse site, National Sleep Foundation, ou falar, não, mas eu vou procurar em português mesmo. Então, você pode procurar no site da Associação Brasileira de Sono, ABS, que existe material sobre o sono e sobre os sonhos para o público leigo.
Então, quem gostou e quer se aprofundar, já tem aí fontes oficiais nas quais buscar informação séria. É um assunto muito amplo, tem muito a ser estudado e descoberto ainda, mas pelo que já se sabe, às vezes um detalhe colocado em prática, né, pode fazer total diferença já. Por isso que é tão bacana um podcast sobre ciência. A gente tá em contato direto com os avanços da ciência e pode vislumbrar aí, com base em fundamentos, as possibilidades de vida que vão se desenhando, né? E isso é incrível. Dr. Rogério Gomes Beato, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de participar. E bom dia a todos. Como eu falei no comecinho do podcast, existe uma campanha que é feita a nível mundial para que as pessoas se conscientizem sobre a importância de dormir bem. Isso acontece todos os anos, desde 2008, e aqui no Brasil, a título de curiosidade, a Associação Brasileira do Sono, ABS, vai disponibilizar uma programação especial do dia 15 ao dia 21 na plataforma deles para promover a Semana Nacional do Sono. Para quem quiser acessar, é absono.com.br. Aliás, quem é mais engajado, tem uma pesquisa bem interessante disponível por lá também, para entender um pouco como é que está a qualidade do sono do brasileiro agora nesses tempos de pandemia. Para acessar, está no mesmo site, absono.com.br. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Eu espero que essa discussão tenha agregado algo relevante para a qualidade de vida que você tem hoje já e quer ter também amanhã. Para dúvidas, críticas, sugestões e feedbacks em geral e o que mais você quiser propor, dá para entrar em contato com a equipe do Ciência ao Pé do Ouvido pelo Twitter. É @aopédoouvidopod. Esse pod com demudo no final, tá? Quem gosta de TikTok, a gente tá por lá também, é @ciência ao pé do ouvido. E para quem prefere e-mail, é só escrever para comunicaciencia@ufo.br. Nesses tempos mais difíceis que nunca, continua se cuidando, tá? Não cansa não. Se puder ficar em casa, muito melhor. Se precisar sair, máscara, álcool em gel e distanciamento. Fundamental distanciamento. Um abraço, se cuida e até a próxima!